Olá, pessoal. Vamos começar agora a entrar um pouquinho na Política Nacional de Proteção ao Consumidor, tá? Lembrando sempre dessa previsão constitucional de proteção, tá? E defesa do consumidor. E o CDC, logo no seu artigo 4º, ele traz todo o sistema, um panorama, digamos assim, dessa Política Nacional de Proteção ao Consumidor, tá? Eu trouxe aqui o artigo 4º pra gente acompanhar a leitura e fazendo alguns comentários, tá? Olha só o que diz o artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Pessoal, eu sublinhei aqui 4 pontos nesse caput, porque esses 4 pontos eu costumo dizer que é o pilar do sistema de proteção ao direito do consumidor, tá? Isso é importante para que a gente consiga ali, às vezes, em uma determinada questão, às vezes, lembrando disso, a gente consegue descobrir qual é a questão correta, tá? Primeiro ponto, pessoal, a dignidade, tá? A dignidade do consumidor, ela é um fundamento, ela é um objetivo do CDC. Ela é o principal objetivo, ela é o pilar do sistema de proteção das relações de consumo. A ideia do Constituinte em criar um sistema nacional de proteção é garantir que o consumidor consiga contratar de maneira digna. Essa é a ideia. Não à toa, nós sabemos que a dignidade da pessoa humana é um fundamento do Estado Democrático de Direito. E aí o CDC pega essa ideia de dignidade da pessoa humana e traz aqui para o CDC para falar o seguinte: nós temos que criar um sistema que garanta a dignidade da pessoa humana do consumidor, ok? Perdão. O ponto 2, que tem aí, que eu sublinhei para vocês, que eu estou escrevendo de propósito, que é para fixar, é a saúde e segurança. A saúde e segurança, dentro do sistema de proteção do consumidor, dentro do CDC, tem uma importância fundamental. Porque o consumidor, pessoal, ele compra um produto às cegas. Vocês concordam que nós compramos, por exemplo, um iogurte e a gente confia que ele está dentro do prazo de validade? A gente tem que confiar que ali dentro tem o que está dizendo que tem no rótulo. Você pode, por exemplo, comprar um medicamento, você não tem um laboratório em casa para fazer um teste e ter certeza que aquele medicamento tem exatamente o que está dizendo na bula. Nós compramos totalmente às cegas os produtos dentro ali do sistema de consumo. Então, garantir que a saúde e segurança do consumidor seja preservada é o outro fundamento do CDC. Nós veremos, quando vocês adentrarem aí no CDC, vocês perceberão que saúde e segurança é recorrentemente regulamentada, ok? Porque o consumidor, ele é vulnerável, ele está à mercê. Como é que eu vou saber e ter certeza que um produto não vai me fazer mal? Como é que eu vou ter certeza, vamos supor que eu sou alérgico a glúten, como eu vou ter certeza que aquele produto não tem glúten se ele não me disser? Eu não tenho como fazer um teste com todos os produtos que eu adquiri, ok? Então, saúde e segurança é o segundo pilar das relações de consumo, tá? O ponto 3 é a transparência, ok? Essa transparência, pessoal, ela é muito conhecida também e ela é aplicada com o direito à informação. Nós vamos ler aqui o artigo 4 já e perceberemos o seguinte: o direito à informação do consumidor é um direito muito importante, é um direito altamente protegido, porque o consumidor ele tem que ter acesso à informação correta, direta e de qualidade. O fornecedor tem que garantir a informação verdadeira para o consumidor. E por um simples motivo, o consumidor não tem como checar. Muitas vezes, o consumidor, ele só pode acreditar no que o fornecedor está falando. Então, a responsabilidade civil por uma informação falsa, ela é regulamentada dentro do CDC, porque é diferente de um contrato civil simples, ok? E aí, o 4º ponto, a harmonia, tá? Que a gente pode também encontrar em livros como um equilíbrio, pessoal, tá? O examinador pode trazer aí que um dos objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo é garantir o equilíbrio para essa relação. É garantir que as relações de consumo, elas sejam equilibradas, ok? Então, dentro desse caput do artigo 4º, a gente já tira informações importantíssimas para o estudo das relações de consumo, tá? Continuando aí, o artigo 4º, inciso 1º, eu quero que vocês marquem, tá? Esse primeiro, digamos, princípio, nós veremos que é um grande princípio, já quando a gente for falar do consumidor, mas reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pessoal, é o que distingue o consumidor de qualquer outro contratante. Vou dar um exemplo muito fácil de visualizar. Vamos supor que eu vou comprar um veículo. E eu quero comprar um veículo usado, porque, no meu entender, sai mais vantajoso economicamente. Eu sei que meu vizinho está vendendo um veículo. Eu vou lá no meu vizinho e falo: olha, vi ali que seu carro está com uma placa de vendas, quanto é, como é que eu posso pagar, como é que está o carro, eu posso levar no meu mecânico de confiança. E ali você estabelece uma relação de negociação com o seu vizinho. Se você chega no seu vizinho e fala assim: olha, eu vi que seu carro está vendendo, ele não vai te dar um contrato pronto, acabado, dizendo, com todas as cláusulas, sem que você possa negociar de igual para igual. Dificilmente ele tem essa estrutura. Agora, o mesmo carro usado, ele pode estar sendo vendido numa revendedora de carro usado. E uma revendedora de carro usado, ela tem vendedores especializados. Ela tem corpo jurídico que elaborou um contrato de compra e venda. Ela tem normas específicas para pagamento. Olha a diferença. Se eu vou comprar do meu vizinho, é um negócio, pessoal, que a gente chama de um negócio civil. Essa compra e venda que eu estou realizando ali com o meu vizinho, que é uma compra e venda que eu, adquirente, eu, contratante, eu consigo discutir com ele quando que eu posso pagar, como que eu posso pagar. Eu posso ir ali, olhar o veículo, levar no meu mecânico de confiança, pedir ali um prazo maior de garantia, falar: eu vou ficar andando aqui com esse carro 2 meses. Se eu ver que tá tudo bem, aí eu compro. Aí a gente fecha negócio. Eu posso fazer uma promessa de compra e venda. Essa relação, pessoal, visivelmente, a gente olhando para ela, a gente percebe que há um mínimo de igualdade nessa relação. Porque muitas vezes o meu vizinho entende de carro tanto quanto eu. É diferente de eu comprar um carro usado numa empresa, numa revendedora de veículo que é organizada, que tem uma pessoa que só faz isso, tem um gerente que sabe tudo de carro, que está organizando as vendas, que conhece o mercado, que vai me trazer um contrato pronto, que já conversou com um advogado. Quando eu tô dentro da relação com a revendedora, eu passo a ser consumidor e não um contratante simples, como eu era com o meu vizinho. E, pessoal, qual é a grande diferença? É porque na compra e venda com o meu vizinho, eu tô igual a ele. Na compra e venda com a montadora, eu passo a ser vulnerável. Porque o contrato que ele me entrega, eu não tenho advogado, às vezes eu não tenho nem condição de pagar um advogado para ler aquele contrato. Muitas vezes não dá tempo nem de eu ler, muitas vezes eu nem leio porque eu não entendo. Muitas vezes tem ali uma cláusula dentro daquele contrato que eu não sei nem o que significa. Mas eu tenho que comprar o veículo. Eu confio, eu vou ali e assino. Porque não adianta, eu não posso ler o contrato todo e pedir para ele me explicar, que não vai me explicar. A gente sabe disso. Se eu não concordar ali com uma cláusula, vamos supor que ele me deu ali 15 dias de garantia. Eu falo: não, 15 dias é muito pouco, me dá um ano. Você fala: não, é não.
eu não tenho como mudar a cláusula. Dá para perceber, pessoal, como é diferente uma relação da outra? E o que distingue? A vulnerabilidade. É por isso que aqui no inciso 1º do artigo 4º, ele traz muito claramente, é consumidor quem é vulnerável. Gravem isso, pessoal. É consumidor quem é vulnerável. A vulnerabilidade é a palavra mais importante dentro do direito do consumidor. A vulnerabilidade, o reconhecimento da vulnerabilidade, faz a gente entender todo o sistema de relação de consumo, ok? Então, gravem muito bem a importância desse inciso 1º aí do artigo 4º, tá? O inciso 2º, pessoal, ele fala dessa ação governamental. Ele vai falar que o governo, o Estado, porque lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, tem uma ordem constitucional para o Estado regulamentar, para o Estado proteger o consumidor, e aqui o CDC fala que essa ação ela vai ser direta, ela vai ser por meio de incentivos à criação e desenvolvimento de associações da sociedade civil, associações que não estão ligadas ao Estado, mas o Estado tem que incentivar o desenvolvimento e a criação dessas associações, para que o consumidor organizado dentro da sociedade civil, ele também possa ser um protagonista da sua própria defesa, ok? Tem que ter a presença do Estado no mercado de consumo. A gente vai ver que o Estado, pessoal, ele pode ser fornecedor. Muitas vezes o Estado, ele é um fornecedor como um banco. Nós temos bancos estatais. E você tem, às vezes, fornecedor que tem ali por trás dele um Estado. E o Estado, dentro do mercado de consumo, serve, inclusive, para dar o exemplo. Nós vamos falar dessa relação do Estado dentro do mercado de consumo. Mas é porque quando a gente não lê o artigo 4º e pega ali uma questão em que um Estado aparece como fornecedor nas relações de consumo, a gente tende a marcar errado. Porque a gente fala, não, o Estado não vai ser fornecedor. Vai. O Estado pode e deve ser fornecedor. A ideia é que o Estado esteja, assim, dentro do mercado, ok? E a garantia de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. É por isso, pessoal, que nós temos agências reguladoras. É por isso que nós temos órgãos especializados para autorizar, por exemplo, a circulação. Nós temos a Anvisa, por exemplo. Um medicamento ele não pode entrar no mercado sem autorização da Anvisa. Porque é o Estado dizendo para o consumidor ficar tranquilo, porque o Estado fez os testes e aquele medicamento é seguro. Então o Estado tem esse dever de regular, de fiscalizar, para garantir que o produto chegue com qualidade ao consumidor. Nós não podemos deixar toda a população à mercê das informações que são prestadas pelo fornecedor, ok? A gente tem no inciso 13 essa harmonização dos interesses, que nada mais é do que equilibrar, ok? Essa relação jurídica de consumo, sempre harmonizar para viabilizar os princípios, sempre tendo foco, né, nessa boa-fé e equilíbrio dessa relação. Educação e informação, como eu falei, para vocês de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas a melhorias do mercado de consumo. Pessoal, quando a gente está falando aqui de educação, tanto dos consumidores quanto dos fornecedores, é garantir, é atender aquele ditame de que o consumidor ele tem que ser informado, ele tem que ser educado para o consumo. O Estado ele tem que fornecer mecanismos pelos quais o consumidor consiga comprar, adquirir produtos e serviços de forma consciente. O consumidor ele tem que ter acesso aos seus direitos. Não à toa, todo estabelecimento comercial, por obrigatoriedade, tem um CDC ali perto do caixa. Para que o consumidor ele saiba, ele tem acesso ao CDC, ok? A ideia do CDC e a linguagem do CDC, ela é simples, ela é facilitada pensando nisso. Esse código é feito para o consumidor. Então, o consumidor ele precisa entender o que está escrito dentro desse código, ok? Aí, no inciso 5º, incentivo à criação, né, pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança, ok? Solução ali, alternativa de conflito, a gente vai ver que essas soluções ali, alternativas de conflito, elas têm que ser muito bem regulamentadas, ok? Coibição e repressão eficiente de todos os abusos, nós veremos que o CDC, ele estabelece cláusulas abusivas, práticas abusivas. Então, o próprio CDC vai dizer, olha, algumas cláusulas não podem estar no contrato. Se elas estiverem, elas são nulas. Isso serve pra quê? Pra proteger o consumidor, que muitas vezes não sabe que aquela cláusula não poderia estar lá e assina. E assina porque ele precisa daquele serviço, assina porque todos os fornecedores têm aquela cláusula. Mas aquela cláusula pode ser abusiva, ok? Inciso 7º, a racionalização do sistema e estudo constante das modificações do mercado de consumo. Quando a gente fala em estudo constante, nós falaremos, quando a gente está trabalhando aqui essa Política Nacional das Relações de Consumo, nós temos, por exemplo, dentro do Ministério, mas vinculado ao Ministério da Justiça, uma secretaria específica que estuda o mercado de consumo. Tanto no sentido de trazer melhorias, criar portarias para atualizar, modernizar o sistema, como para garantir que o consumidor seja, de fato, informado dos seus direitos, ok? Por meio de cartilhas, campanhas publicitárias, tá? Então, a ideia é que o Estado tem um papel ativo dentro desse mercado de consumo. E esse artigo 4º, pessoal, ele é muito importante porque ele, de fato, traz esse panorama. Lendo o artigo 4º, a gente tem noção do que nos espera ao estudar o CDC, tá? O artigo 5º, ele vem falando por meio do quê? Com o quê? Que o Estado vai executar todas essas diretrizes que a Política Nacional do Consumo, das Relações de Consumo, tem que atender. E aí, o artigo 5º vem falando assim pra gente. Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente, tá? O CDC, ele cria a obrigatoriedade, pessoal, de manutenção de assistência jurídica para aquele consumidor que não pode pagar um advogado. Então, as defensorias públicas, elas têm que se equipar, elas têm que se estruturar de modo a garantir que o consumidor tenha acesso à assistência jurídica gratuita, ok? Instituição de promotorias e especializadas nas relações de consumo. Então, aqui é dando uma ordem para o Ministério Público se organizar e criar um ramo ali específico, criar promotorias especializadas nas relações de consumo, tá? Criação de delegacias de polícia especializada nos consumidores vítimas de infrações penais relacionadas ao consumo. O CDC traz um rol de infrações penais contra o consumidor, tá? Dentro das relações de consumo. Então, a ideia é que você tenha delegacias especializadas para cuidar dessas infrações penais ligadas ao mercado de consumo, tá? Criação de juizados especiais de pequenas causas. Aqui, pessoal, ele fala pequenas causas, porque como o código é de 1990, é anterior à lei, tá? Que é a Lei 9.099 de 95, que cria os juizados especiais. Então, quando vocês lerem aí pequenas causas, leiam, na verdade, juizado especial. O código nem precisava, né, gente, ser atualizado, porque dá pra gente entender. Mas é só pra vocês lembrarem, se cair, por exemplo, na prova, juizado especial e você tiver com pequenas causas na cabeça, pra gente aqui é a mesma coisa, porque a Lei 9.099 trocou a nomenclatura e reestruturou os juizados, ok? Então, a gente tem aqui a ideia, ou pelo menos a ordem, para que sejam criados juizados especiais cíveis especializados nas relações de consumo e varas também especializadas nas relações de consumo, tá? Alguns tribunais, alguns estados têm juizados especializados nas relações de consumo
consumo e também varas especializadas nas relações de consumo, ok? Concessão de estímulo à criação e desenvolvimento das associações, mais uma vez aqui, o Código e o legislador falando, Estado apoie a criação e a manutenção, incentive de associações ligadas à sociedade civil. Mais uma vez, trazendo a ideia de que a proteção ao consumidor seja plural, tá? Então, não só o Estado ali, pelo seu corpo administrativo, jurídico e executivo, cuide das relações de consumo, mas que também a sociedade civil cuide para que o consumidor possa ser um pouco mais atuante dentro dessa regulamentação das relações de consumo, tá? Continuando aí, pessoal, antes, né, só pra gente fazer aí, antes de ir para as questões, vou resolver ainda algumas questões, eu quero trazer algumas observações, beleza? Não quero que vocês se esqueçam, que o direito do consumidor é de ordem pública e interesse social, ok? Da previsão constitucional. Não quero que vocês se esqueçam, por favor, da proteção, né, quando a gente fala dessa política nacional das relações de consumo, dessa pluralidade ligada à proteção, ok? Não se esqueçam disso, por favor, pessoal. Vamos resolver algumas questões aqui, que aí agora a gente verifica na prática como essa introdução, essa parte mais propedêutica, que vocês vão encontrar em algumas doutrinas aí chamando essa nossa aula de hoje de propedêutica do direito do consumidor, que nada mais é que introdução, uma apresentação aí do panorama dos direitos do consumidor. E cai, viu, pessoal? Eu trouxe aí uma questão do ano passado, 2016, da Polícia Civil do Distrito Federal, ok? Perito criminal, aí na área de ciências contábeis, tá? Olha só o que fala nessa questão. No que tange ao direito do consumidor, assinale a alternativa correta. A. O CDC é uma lei de ordem privada, tutelando as relações entre particulares. Pessoal, não é privada. Ela é uma norma de ordem pública, ok? Artigo 1º do CDC, a gente já viu. B. O Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser uma lei principiológica, pode ser derrogado por uma lei especial que trate especificamente de um setor da relação de consumo? Não, pessoal. Aqui, lembrem-se do diálogo das fontes. Vocês viram como é que cai? Mas sem estar falando o nome aí do que a gente dá da teoria. Mas o que ele está perguntando para você, o diálogo das fontes se aplica ao CDC? Se aplica. Hoje, na verdade, aplica a todos os ramos do direito em geral. Mas ao CDC mais ainda, porque a gente tem o artigo 7º, ok? Do CDC, que fala que nós temos que aplicar outros direitos, outras legislações específicas, conjuntamente com as diretrizes do CDC. O CDC não é revogado por uma legislação especial, ok? Lembre-se sempre daquele caso. No caso de um idoso litigando contra o plano de saúde, eu aplico o CDC, a lei do plano de saúde e o estatuto do idoso. Beleza? Uma não derroga a outra. C. Os direitos previstos no CDC não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária e regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidades. Pessoal, corretíssimo, tá? Letra C. Aqui ele tá trazendo pra gente, ipsis literis, o artigo 7º do CDC. É exatamente o que a gente leu. Aqui tá pra gente a confirmação do princípio do diálogo das fontes, dessa teoria, né? Desculpa, princípio não, uma teoria, tá? Letra D. Nas relações de consumo, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional, estrangeiro e importador respondem, desde que se comprove a existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Pessoal, o que tá errado aqui, ó, é a existência de culpa. Não é necessário que seja comprovada a culpa para que eu consiga responsabilizar o fornecedor. A regra geral aqui, e tá lá também no parágrafo único do 7º, teremos aí provavelmente responsabilidade, se no nosso edital tiver essa previsão, teremos uma aula específica de responsabilidade civil, tá? Quando a gente vai falar de responsabilidade civil, pessoal, a regra é que ela seja objetiva. A regra, tá? Nós vamos ter algumas exceções. Mas, o que quer dizer responsabilidade civil objetiva? Quer dizer que o fornecedor ele vai ter que responder mesmo que não tenha culpa, porque ele assume os riscos da atividade econômica, tá? Isso vai ser detalhado, vocês vão, se for o caso, detalharemos, mas fiquem tranquilos, tá? O erro aqui é essa existência de culpa. Em regra, eu não preciso comprovar. Ele tá falando aqui, ó, desde que comprove a culpa, como se fosse uma condição essencial. Não é. Letra E. A responsabilidade pessoal do médico que causar danos ao consumidor é imputada independentemente desse profissional liberal ter agido culposamente. Pessoal, aqui também, a gente, quando for ver, né, responsabilidade civil, lá no 14, parágrafo 4º do CDC, e aqui é só pra quem tiver curiosidade, vai dizer que no caso do profissional liberal, essa responsabilidade não é objetiva, ela é subjetiva, tá? Só pra vocês entenderem aí o que tá errado nessa questão. Mas a correta é a letra C, só pra mostrar pra vocês como, muitas vezes, o princípio aí, dessa proteção, essa parte introdutória, ela é cobrada em provas, tá? Mais uma questão de 2016, da Banca VUNESP, tá? Da Prefeitura de Registro de São Paulo, a prova de advogado. Sobre a extensão da legislação que pode ser aplicada às relações jurídicas de consumo nos termos do CDC, é correto afirmar que, letra A, apenas a lei especial brasileira poderá ser aplicada a essas relações? Não, né, pessoal? Pelo contrário. Letra B de bola. Além da lei especial brasileira, é possível que direitos previstos em convenções internacionais sejam utilizados, mesmo que o Brasil não seja signatário? Pessoal, aqui, só pra gente fazer um parêntese de constitucional, tá? Porque isso aqui pode ser importante em algumas questões. O que acontece? Nós temos um sistema, dentro do direito internacional, que nós chamamos de dualista, tá? Para que uma convenção internacional, ela tenha força normativa dentro do nosso país, ela tem que ser ratificada pelo chefe de Estado, que é o presidente da República, e ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, eu não posso trazer uma convenção internacional, um tratado do qual o Brasil não seja signatário e tentar aplicar aqui, tá? Impossível, não tem como. O que a Constituição brasileira vai falar lá no artigo 5º, parágrafo 3º, é que essa convenção, ela vai ter sim uma força normativa, mas se o Brasil tiver ratificado e o Congresso tiver aprovado, tá? Então, cuidado, que aqui a gente lê rápido, na hora da prova, a gente pode marcar certo ali por desatenção, tá? O Brasil, ele tem que ser signatário para conseguir aplicar uma convenção internacional, beleza? Então, errada também. Letra C. Na aplicação das normas consumeristas, é possível que sejam aplicadas normas que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade? Corretíssimo, pessoal. Parte final do artigo 7º.
do CDC, tá? Não tem problema nenhum, corretíssimo. Letra D, não se admite no direito brasileiro, mesmo se tratando de questões consumeristas, que se apliquem equidade na solução dos conflitos. Errado. O artigo 7º é claro em dizer que pode sim aplicar equidade, tá? Letra E, os direitos previstos no CDC excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais, desde que o Brasil seja signatário. Não exclui, né, pessoal? A ideia é que a gente consiga fazer com que as normas conversem, tá? Então a correta aí, letra C de casa, tá? 3 aqui, pessoal, apesar de ser antiga essa questão, eu adoro ela, porque ela traz pra mim um dos melhores conceitos de teoria do diálogo das fontes, tá? Apesar de ser de 2014, essa questão tá ok, podia cair na sua prova amanhã, tá? Da FCC, foi uma prova de defensor público da Paraíba. Olha essa questão, pessoal. Quanto à legislação aplicável às relações de consumo, é correto afirmar: A, pelo princípio da especialidade, a regra geral é a adoção do CDC, aplicando-se subsidiariamente o Código Civil ou outra legislação específica, apenas quando omisso o CDC e no que com ele não conflitar? Não, pessoal, errado. O que a gente tem aqui é o diálogo das fontes, tá? E às vezes a gente cai nessa questão porque muitos ramos do direito têm essa previsão de eu só aplico uma norma geral se tiver uma lacuna aqui na minha norma especial. Exemplo, CLT, eu só aplico a CLT se tiver, eu só vou aplicar o Código de Processo Civil, por exemplo, se na CLT tiver uma lacuna e a previsão lá do CPC não conflitar com os princípios do direito do trabalho. Mas essa regra não aplicamos aqui pro CDC, tá? É outra sistemática. A ideia aqui é diálogo das fontes. Não tem essa história de subsidiariedade, eu tenho que demonstrar que tem uma lacuna no CDC, não. Aqui, é por isso que é tão importante a gente bater nessa tecla inicialmente, porque a ideia e a hermenêutica do direito do consumidor é um pouco diferente do que a gente já tá ali acostumado nos outros ramos do direito, tá? Letra B. Pelo princípio da especialidade, nas ações coletivas que têm por objetivo relação de consumo, aplica-se preferencialmente o Código de Defesa do Consumidor e apenas em caso de omissão, subsidiariamente deve ser aplicado o CPC e a Lei da Ação Civil Pública? Não, pessoal. Errado, tá? Não tem essa questão de só quando for omisso, não. Eu vou analisar a legislação e ver qual é que mais atende aos objetivos constitucionais da proteção do consumidor. Letra C. No âmbito penal, configurada a relação jurídica de consumo, apenas as condutas tipificadas no CDC são puníveis, restando a aplicação do Código Penal apenas quanto à parte geral? Não, né, pessoal? Errado. Não são só as condutas tipificadas no CDC. Eu vou ter lá também, pode ter alguma dentro da relação de consumo, algum crime que está previsto no Código Penal, tá? Letra D. Ante o exaustivo regime contratual estabelecido pelo CDC, entende-se que não se aplicam as relações de consumo e os defeitos do negócio jurídico previsto no Código Civil. Não, pessoal, aplica sim. Se o negócio jurídico tiver um defeito que está previsto no Código Civil e não no CDC, anula do mesmo jeito. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Letra E. Eu adoro esse item, pessoal. O examinador, que ele foi muito feliz, tá? Quando escreveu esse conceito de diálogo das fontes. Olha só. Pela teoria do diálogo das fontes, deve-se buscar a aplicação, tanto quanto possível, de todas as normas que tratam do tema, gerais ou especiais, de modo a garantir a tutela mais efetiva do grupo vulnerável protegido pela lei. O que pode levar, por exemplo, à aplicação do Código Civil em detrimento do CDC, quando o primeiro for mais favorável. Corretíssimo, pessoal. Professora, quer dizer que vai ter vezes que o Código Civil pode ser mais favorável do que o CDC? Pode. Dá um exemplo. Muitas vezes no contrato de transporte, o Código Civil é melhor do que o CDC. Porque o CDC não tem uma previsão específica para o contrato de transporte, o Código Civil tem, e ela é mais benéfica que o CDC. Nesse caso, eu deixo de aplicar o Código Civil porque eu estou dentro de uma relação de consumo? Não. Pelo contrário, eu vou aplicar a norma que mais protege o consumidor. Então pode ser que eu tenha que afastar o CDC e aplicar o Código Civil sem problema nenhum, pessoal. Beleza? Então aí a correta é a letra E, ok? Eu coloquei o gabarito pra vocês. Deem uma lida nesse material, pessoal. Tentem resolver as questões de novo, olhar as questões assim. Eu sempre falo, pessoal, quando vocês forem estudar, utilizem o ciclo. Estudo, exercício, revisão, tá? Não deixem de fazer questão. Eu nunca vi alguém passar em concurso sem resolver exercício. Por isso que eu sempre trago questão de concurso pras aulas. Porque a gente